Aconteceu naquela fabulosa madrugada de há 35 anos atrás, de facto, penso aquilo que para nós era importante, que era elevar rapidamente o nível económico, o nível social, o nível cultural do nosso povo, das classes, sobretudo atenção às classes sociais mais favorecidas, não está ainda de facto efetivado. Tínhamos sempre a esperança de que a situação se modifique, que os governos consigam produzir um trabalho de grande honestidade, de grande mérito, que leve a que esta situação seja ultrapassada e confiemos no nosso regime democrático para que tal venha a acontecer. Otelo Saraiva de Carvalho fala ainda hoje da madrugada de 25 de abril de 1974 com a vivacidade de quem se recorda de algo sucedido há meros dias e fala não só porque considera que foi o dia mais importante da sua vida, mas também o mais importante para o país em todo o século XX. Numa altura em que o 25 de Abril começa a cair no esquecimento e na incompreensão por parte de jovens, o capitão de Abril, tal como o seu camarada de então, Marcos Júnior, e o colunista do Jornal de Notícias, Manuel António Pina, têm todos os anos a esta parte contribuído em colóquios por todo o país para fazer entender as circunstâncias e vicissitudes do dia que moldou Portugal tal como o conhecemos e que livrou o país daquela que foi das ditaduras mais longas da história moderna. Em vésperas do 35º aniversário da Revolução dos Cravos, o Auditório Municipal de Lousada acolheu a tertúlia aberta ao público em que se pôs em perspectiva o significado do 25 de Abril, que objetivos logrou e quais ficaram por cumprir. Os lemas e ideias do 25 de Abril foram desde sempre utópicos na sua possibilidade de concretização, mas parte da sua força era também essa, a de lutar por ideais em oposição a interesses. Para Otelo Saraiva de Carvalho, o legado da Revolução dos Cravos está na luta permanente em alcançar o que na sua plenitude estará sempre fora de alcance. Construir uma plataforma moral e política em que a democracia pudesse vingar foi para si o principal mérito do 25 de Abril. Do movimento dos capitães cesse a sua atividade. Eu, de facto, penso aquilo que para nós era importante, que era elevar rapidamente o nível económico, o nível social, o nível cultural do nosso povo, das classes, sobretudo atenção às classes sociais mais favorecidas, não está ainda de facto efetivado. É uma pena, mas isso é uma realidade, como temos que contar. Tínhamos sempre a esperança de que a situação se modifique, que os governos consigam produzir um trabalho de grande honestidade, de grande mérito, que leve a que esta situação seja ultrapassada e confiemos no nosso regime democrático para que tal venha a acontecer. Outro dos grandes capitães de Abril, António Marcos Júnior, tenta diariamente fazer cumprir o ideal democrático. Enquanto deputado na Assembleia da República, vê deturpada por interesses e lobbies, mas nem por isso deixa de acreditar no seu propósito. Até porque, tal como Otelo Saraiva de Carvalho, considera que o propósito do 25 de Abril será uma luta permanente. Muita coisa para fazer significa que o 25 de Abril não está cumprido e significa que o 25 de Abril, aliás, não tinha um tempo para se cumprir. Os objetivos do 25 de Abril, os 3 Ds, são demasiado abrangentes, demasiado grandes, para alguma vez se poderem considerar cumpridos. Portanto, é a obrigação, se isto tem uma moral, e se isto tem uma história, um fim, é a obrigação de todos nós, aos mais variados níveis, todos fazer para continuar a cumprir o 25 de Abril e para continuar a concretizar aquilo que foi o sonho desses milhares, milhões de portugueses que encheram a ruas de Portugal uma alegria imensa, que é completamente impossível de descrever, a não ser, mas que é possível sentir pelas pessoas que viveram esses momentos. Para os jornais da época, a Revolução dos Cravos foi um momento definidor das suas identidades, então há décadas suprimidas pela censura e de um dia para o outro à mercê da incerteza e dos delatores. Manuel António Pina viveu o 25 de Abril na cidade do Porto, à margem, portanto, do centro da ação, mas consciente das possíveis consequências que a Revolução traria à imprensa e ao seu modo de trabalho. Não foi ninguém saneado pelos Jornal de Notícias, embora tenha havido tentativas disso. Não só não foi ninguém saneado, como se tentava instituir ali um espaço de liberdade. E penso que conseguimos no tempo através de uma sequência. Quanta saudade eu estou vai fazer um ano
vai fazer um ano. Devem sair com a bandeira branca e as mãos do lado têm Quanta saudade eu estou a sentir. Em situações daquelas, que foi uma situação de facto extraordinária, foi de repente, perdeu-se, toda a gente perdeu o medo e a liberdade de repente, ao virar da esquina, uma pessoa fica livre, é assim uma espécie como que tivesse caído, foi uma coisa exaltante, como se tivesse caído assim num pote de felicidade de repente. Não se tem consciência disso, sabe? Nem das consequências, nem da dimensão. Está-se próximo demais para nos apercebermos da grandeza daquilo. Estamos a ver os pormenores e não estamos a ver a árvore e não estamos a ver a floresta, compreende? Nunca pensei que coisa. E depois, eu sinceramente acreditei que estava porque era testemunha daquilo, via-se, estava qualquer coisa muito a mudar fundamentalmente. Não mudaram só politicamente, mudou nos costumes, nas relações entre as pessoas, os muros que existem entre as pessoas naquele dia, naquela madrugada e nos dias seguintes desapareceram, sobretudo no próprio dia e no dia primeiro mais desapareceram. As pessoas na rua abraçavam-se umas às outras, algumas choravam. Portanto, tudo aquilo desapareceram, aqueles muros de incomunicabilidade que normalmente separam as pessoas desapareceram. Portanto, há uma coisa importante que estava a passar-se, mas não se sabe o que é porque está-se perto demais, compreende? Isso foi, e para mim foi uma coisa exaltante que eu nunca mais esquecerei de facto e acho que valeu a pena viver para ter vivido aquele dia. Se eu fizesse uma história da minha própria vida, que foi uma vida desde pequenino, em que trabalhei, estudei, se eu me recordar dos tempos em que fui expulso da escola porque não tinha sapatos e ia descalço para a escola, ou se eu me lembrar dos tempos em que trabalhei como operário vidreiro, operário da construção civil e simultaneamente fui estudando, digamos, o 25 de Abril, naquilo em que representa de conhecimento do que é o sentir das pessoas, nomeadamente das mais humildes e dos problemas por que elas passam, digamos, para mim, nada disso representava uma surpresa. Digamos que a minha ação no 25 de Abril e a minha participação no 25 de Abril, desse ponto de vista, foi um ato natural. Seria antinatural que eu não me tivesse mobilizado para o 25 de Abril, eventualmente. Ainda fala muito entusiasticamente sobre o 25 de Abril, como se tivesse acontecido ontem. Teve noção da altura que ia ser o seu legado de vida? Para mim está muito presente o que foi o 25 de Abril e aquele dia glorioso em que um projeto, uma ordem de operações por mim elaborada e pensada, teve um êxito de facto retumbante e permitiu abater uma ditadura que vigorava há quase meio século em Portugal. Portanto, é um acontecimento que eu rotulo como o acontecimento mais notável que o nosso país conheceu durante todo o século XX, não tenho dúvida nenhuma. Apesar de tudo, hoje em dia é pouco conhecido, é pouco compreendido pelos jovens hoje em dia. Como é que isso faz sentido? Nestas intervenções que faço, que me são solicitadas, eu procuro sempre transmitir aos jovens o que era o antes do 25 de Abril, a ditadura opressiva que existia no país e que vigorou porque havia um ditador a que todo o país se submeteu, e que depois teve continuidade para a Conversão Caetano e que de facto o esforço que foi feito por nós, depois de 13 anos de guerra colonial, sem que houvesse o vislumbre de uma solução política por parte do poder ditatorial, no sentido de salvar o país daquela desgraça que era a guerra colonial, com 40% do orçamento do Estado a ir destinado às forças militares, às forças armadas, que continuavam em guerra, e seguindo uma política colonial que oprimia não só o nosso povo, mas também os povos das colónias que estavam subjugados pelo colonialismo durante séculos. E, portanto, eu acho que é uma mensagem importante a transmitir à juventude, que não conheceu o que era o país antes do 25 de Abril, que nasceu em liberdade, já com uma ampla liberdade de reunião, de expressão, de manifestação, etc., e transmitir-lhes, de facto, o que era o país oprimido e o que é um país livre. Se bem que não haja hoje grandes condições ainda de desafogo no país, a verdade é que o nosso país não tem nada a ver com o que era há 35 anos atrás.